Agora sim, para os fãs de CSI, Law and Order, você vai adorar a nossa próxima entrevista. A gente vai receber um casal que é unido também na profissão, como foi ontem com o nosso casal de obstetras. Hoje teremos um casal que também trabalha junto e eles estão sempre em busca da verdade e da justiça. Eles desvendam crimes, analisam de onde veio a bala do revólver, a trajetória do sangue, o DNA do cabelo, pegadas e outras pistas. Pode chegar, por favor, agora sim, vou receber direito no estúdio. Eduardo e Rosângela Llanos. Espero que eu falei certo o nome. Peritos forenses. Llanos. Muito bem-vindos. Eu sou Muito fã obrigado. de séries assim, Muito obrigado. peritos e criminais. Falei o nome de vocês, certo? Sobrenome é chileno, Perfeito, né? perfeito. Llanos. Sim, isso. Listo. Isso. Sos de Chile. Sim. Chile. Mas brasileiros já. Agora há sou do muitos anos. Brasil, porque já estou há mais tempo aqui no Brasil do que no Chile. Muito bem, é um prazer ter vocês hoje com a gente. A gente tem várias dúvidas para tirar. Eu sei que vocês trouxeram alguns equipamentos também Sim. para mostrar para a gente algumas coisas. Primeiro, eu queria que vocês contassem um pouco sobre vocês. Como é que vocês se conheceram? Tem uma história engraçada envolvendo um whisky? Bom, acontece o seguinte, eu sou um ex-oficial da polícia do meu país. O policial lá no Chile, ele se forma em ciências policiais, criminalística e direito, porque lá não existe o delegado. Então ele tem que saber lidar com tudo o que acontece dentro de uma delegacia. Posteriormente, quando eu saí da polícia, porque não era lucrativa e eu queria dar uma vida melhor para minha família, quando tivesse uma família, logicamente, porque não tinha nesse momento. Sou eu. Sim. Agora decidi vir para o Brasil e aqui cheguei e conheci a dona Rosângela num restaurante que ela era dona. Eu gostava de um bom whisky, ia lá e ela me vendeu o pior whisky do mundo. Eu falei, ela vai me pagar. Era importado, mas era do Paraguai. O whisky paraguaio tem suas Era nuances, falseiro. né? Nem sempre ele é. E ela não me deixou nem namorar com nenhuma outra brasileira. Estamos aqui há 24 anos aguardando mais 24 ou 30, se for possível, porque essa mulher é maravilhosa. Bonito! Que declaração. Não, ela me obrigou a falar isso aí. Adorei. Ó, vocês estão falando de relacionamento. Antes da gente entrar no assunto criminal, então, eu tenho uma dúvida de relacionamento. Sim. Vale night, saidinha mais tarde, traição, assim, é um negócio muito perigoso pra vocês, né? Porque você vai lá e fala, eu cheguei 3 da manhã, ela vai lá e recolhe DNA da sua escova de dente, fala, na verdade, aqui pelo horário digital, condensação. Todo mundo faz essa pergunta, é incrível, sempre, desde o começo. Vocês se vigiam muito, vocês se analisam muito, assim? Na verdade, não. Muito um do outro? Eu viajo muito, quem fica tomando conta da empresa é a Rosângela, porque a nossa empresa tem 20 peritos, cada perito na sua área. E além disso, nós temos empresa no México, no Paraguai e no Chile. Então, é uma coisa muito grande que a gente tem que saber lidar com tudo. E ela é responsável por tudo isso aí. Então, como eu sou a cara da empresa, eu sempre estou viajando, vou fazer uma perícia aqui, outra lá, dependendo da perícia dela, ela viaja também para o Rio ou para outros estados. Então, sempre estamos, um longe do outro, mas sempre muito perto, porque trabalhamos juntos. Mas em questão de desconfiança, não dá para desconfiar, porque é assim, ela sabe matar e eu sei esconder os vestígios. Então a gente não... Como você sabe que ela sabe matar? Como boa perita, ela sabe como acabar com uma pessoa sem deixar vestígios. Daqui a pouco a gente vai falar de matar. Galera, perguntas, dúvidas primeiras aí sobre... Eu acho que o mercado de vocês existe porque... dá para dizer que o mercado de vocês existe porque os peritos da polícia normal do Brasil, eles são muito ruins? Porque é um trabalho muito arcaico, que não se atualiza? Não, veja bem, um perito como eu tem 5 anos de faculdade ou de estudo superior. Um perito no Brasil são 6 meses dentro da polícia. Tá? Mas ele já vem com um conhecimento de nível superior, então tudo isso se junta e se trabalha aqui na área pericial. Mas o que acontece? Que a polícia faz 10, 15 perícias por dia. Então isso se torna mecânico, qualquer vestígio, qualquer sistema que possa encontrar dentro de um local de crime, para eles começa a aparecer tudo igual. Então eles não se preocupam tanto quanto nós, que estamos sendo pagos por cada serviço, de fazer um bom trabalho. Por quê? Porque eles não têm um bom material para trabalhar, eles são
pouquíssimos, eles estão esgotados, não tem material de prevenção, não são valorizados, em circunstância que o perito faz parte de uma elite da polícia. Então, eles deveriam ser melhor tratados e melhor pagos, porque eles ganham muito mal. Por exemplo, um perito ganha por mês o que eu cobro por uma perícia grafotécnica, que é algo muito simples. Entendeu? Agora, se vem um homicídio, um suicídio, algo muito complicado, você vai gastar 40, 50 mil reais quando a situação é muito complicada. Por quê? Porque muitas vezes o Estado acusa com provas que são falhas ou sem provas, e você tem que ir lá brigar contra o Estado, contra o Ministério Público e contra a polícia. A gente vai ter, inclusive, uma história específica dessas hoje no programa. Vai ter um convidado especialmente para falar desse assunto. Você falou em equipamentos ruins, não tem os equipamentos adequados. Vou pedir para a Amanda trazer para a gente o carrinho de equipamentos que vocês trouxeram. Enquanto chega, eu vou te contar. Alguém gentilmente deu 2 tiros na minha empresa, ponto .40, né? Então, nós chamamos a perícia, porque nós não podemos mexer, porque o local do crime é de propriedade do Estado. Tá. Então, chamamos a perícia chegou lá, e o que eles tinham? Uma máquina fotográfica? Não, um celular para fotografar os projéteis que ficaram lá. Eles não tinham uma régua, não tinham um medidor, eles não tinham absolutamente nada. Nada. Então, o que eu fiz? Eu facilitei para eles todos os equipamentos para poder confeccionar um boletim de ocorrência que pudesse trazer algum resultado. Bom, estamos com o carrinho aqui. A câmera dá para ver tudo aqui, gente? Qual o ângulo? Deixamos aqui? Direção, vamos trazer mais para cá o carrinho. Qual é o equipamento mais usado? Opa, derrubei aqui, gente. Qual o ângulo? Direção, deixa o carrinho aonde aqui para todo mundo em casa poder ver. E quem nos ouve na Rádio Jovem Pan não está vendo. Mas isso é um grande momento. Aqui mesmo, de frente aqui. Ai, deve ser essa luz aqui. Opa, derrubei de novo. Isso sou eu. Luz é aquela do Estamos íntimos já, Dudu. Não se preocupe. Vamos lá, por favor. Bom, eu vou dar uma explicação bastante rápida. E você conta para aquela câmera ali, então. E a gente acompanha daqui. Perfeito. Então, nós temos vários equipamentos aqui obrigatórios que deveria ter todo policial da área de criminalística em suas viaturas. Mas o que nós encontramos? O policial que chega com uma mala muito básica e sem nenhum tipo de insumo. Muitas vezes os insumos, que são reagentes, eles já estão caducos, ou seja, eles não funcionam em cima de uma digital, por exemplo. Então, tem que ter pincel, luz vermelha, tem que ter marcadores. Levanta os equipamentos para a gente poder mostrar. Vamos lá. Por favor, Dudu. Nós temos aqui marcadores para serem utilizados. Vai no chão ali, em volta? Sim, ele vai apontar vestígios que são de importância ou de interesse do perito, para posteriormente ser fixado fotograficamente e, se for possível, levantar e enviar para o laboratório. Então, temos equipamentos para coleta. Nós temos reagentes ou pós-magnéticos, nós temos máquina fotográfica. Lembra de levantar, tá? Porque a gente precisa ver eles. Aqui agora dá para ver para esse ângulo aqui. Este aqui é o famoso Luminol. O luminol é aquele que a gente vê nos filmes. Você pode fazer uma demonstração pra gente? A gente pede pra baixar. Olha, eu precisaria de sangue, então eu precisaria tirar sangue de um de vocês. Pode ser pouco sangue, aí consegue realizar isso. Então, eu, inclusive... Quem topa se cortar aí? Não, eu tô falando sério. Se alguém aí disponibilizar de algum sangue na maquinamente. Eu queria, assim... Eu quero ver uma demonstração. O luminol é assim, funciona da seguinte forma. Todo mundo pensa que o luminol ele vai mostrar o sangue, mas ele não mostra o sangue. O que ele mostra é o ferro que está dentro do sangue. Mas o ferro também está na urina, também está no sêmen, também está na saliva. Então, muitas vezes, quando você faz um levantamento com luminol, você primeiro tem que mandar analisar em um laboratório para ver se realmente estamos falando de sangue. Que tipo de sangue? Humano ou animal? Humano é da vítima, não é da vítima, é de uma terceira pessoa. Por exemplo, aqui no Brasil, o perito chega do jeito que eu estou, tá? Com sapato, calça e armado e uma malinha. Mas se ele participou de outro local de crime, ele vai transferir vestígios de outro local de crime para esse aqui. Sim. Mas temos um problema maior ainda. Aqui não existe a cultura de preservar o local do crime. Então, o que acontece? Aconteceu um crime, chega... Primeiro, todos os curiosos começaram a mexer. Chega a GCM, mexe. Chega a Polícia Militar, mexe. Chega a Polícia Civil, mexe. Quando chega a perícia,
Já tá tudo Se tiver que levantar uma digital para prender alguém, vai prender Tem todo 100, mundo. aí tem 100 digitais. Exatamente. Então, o que precisa aqui no Brasil é que cada pessoa que deixe um vestígio em um local de crime que não tenha participação sofra uma pena pela lei para que nunca mais entre no local para prejudicar e poder esclarecer a verdade dos fatos. E essa pena não existe? Existe sim. Ah, tá. Mas não é aplicada. Modificar a cena do Porque não vai sobrar ninguém para contar a história. Me entende? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma digital na água, choveu. A digital tem como pegar? Tem um produto que é um vapor que se coloca em cima da digital, ele vai se fixar na digital e a gente coleta e analisa. Mas qual é o outro problema? No Brasil, não temos um banco de digitais. Não. Então não interessa nada. Você achou digital, o cara não está preso. Então, se vocês não têm passagem pela polícia, eu não posso pegar a sua digital para fazer um confronto, porque eu vou estar cometendo um crime. Não posso. Agora, se a pessoa tem passagem pela polícia, aí eu posso fazer o confronto. Mas não está digitalizado também. Não tem nada digitalizado. Absolutamente nada. É tudo assim, se dá, se não dá, não vai ter jeito. Na verdade, tem que ter um suspeito. Se a gente tem um suspeito, se a polícia tem um suspeito, ela faz o confronto. Se ela não tem, o crime não é esclarecido, né? Infelizmente. E não à toa, mais de 90% dos crimes não são no Brasil. Não são esclarecidos. Temos mais algum equipamento para demonstrar ou tiramos o carrinho? Tem luz? Assim, essa é a luz negra. Assim, tem lanterna que se projeta em um espaço pequeno ou uma luz grande que se projeta em um quarto completo. Mas tudo que aparece, o que reage à luz negra, não significa que tenha a ver com o local do crime. Porque se eu aplico essa luz negra num quarto de um moleque de 18 anos, vai brilhar todo o quarto. No teto, entendi. Entendeu? Então, não tem como acreditar que tudo que ela revela seja parte de uma cena de crime. Como que funciona você trazer todos esses equipamentos, implementar uma tecnologia às vezes superior à que a gente tem acostumado aqui e de repente não poder garantir ou ter a confiança de que o local do crime está isento de contaminações? Tá, eu vou explicar para vocês como funciona o nosso trabalho, porque o perito criminal é o concursado da polícia. Tá? Eu sou um perito forense particular, o perito criminalístico, porque eu sou formado em criminalística. O que acontece? Que nós não temos acesso ao local do crime. O que nós fazemos é trabalhar em cima daquilo que a polícia científica coletou para análise. Então, como eles têm por obrigação fixar fotograficamente toda a cena do crime, se eles não aproveitam qualquer elemento existente na cena do crime, nós o aproveitamos e falamos, olha, estava aí, não aproveitou, não é problema nosso. É problema de vocês, como Estado, que foram incompetentes no momento de realizar a perícia. Por exemplo, em uma cena de crime com muito sangue, nós fazemos um estudo hematológico forense, ou seja, estudamos o comportamento do sangue. Aqui não é comum. Aqui no Brasil existem 4 peritos que trabalham na cena do crime analisando esse tipo de fator. Só 4? Só 4. Quem são seus maiores clientes? Quem costuma contratar o seu serviço, então? Advogado. Para inocentar? Para inocentar alguém? Não, para inocentar para incriminar. ou para incriminar. Tá? Porque nós sabemos que tem situações onde o criminoso pode ter aquela ajudinha para não ser apontado como criminoso. Então nós vamos lá, provamos técnica e cientificamente de que ele é criminoso e nós iniciamos uma batalha com todo mundo. Para nós, que somos muito discriminados pela justiça, você vê que é muito complicado quando vai ao tribunal e o promotor e o juiz começam a fazer um monte de perguntas, o advogado começa a fazer um monte de perguntas, e você vê que eles estão te atacando com a finalidade de você não poder reagir de forma positiva e mostrar a verdade dos fatos. Pode sentar, doutor. Tá? Não, doutor não, por favor. Não, estou chamando de doutor. Não, Eduardo. Dudu, né? Já fiquei brother. Mais um. Brother. Brother, meu brother. Caso Bernardo. Mano, pode ser. O Naloc citou o caso Bernardo. Vocês É um caso trabalharam, muito triste, né? Como é triste esse caso. Assim, nós trabalhamos no caso Bernardo, tanto na parte da mãe e analisando alguns fatores do filho. Mas para quem não sabe, conta um pouquinho do caso. O caso Bernardo foi um menor que foi morto pela madrastra e o pai, né? Sim. Este jovem de 14 anos que pesava 45 quilos... Ele ficava, a madrasta não deixava ele entrar em casa, ele queria Exatamente, outra família. Mas ele estava sozinho no mundo,
Sim. Porque a avó, que também declarou que era terrível, a vida que ele levava, ela também não gostava do menor. Então ele estava sozinho no mundo. E lá no sul, ele às vezes ficava na rua, no frio. Então o que aconteceu? Quando decidiram matar este jovem, aplicaram midazolam, que é um anestésico que é aplicado para as pessoas que vão ser mortas nos Estados Unidos antes de aplicar a injeção letal final. Tá? E esse midazolam tem um tempo de efeito. Não vai ficar para sempre. Então ele dormiu, o enterraram vivo, colocaram pedras em cima do corpo e quando tiraram o corpo e o encontraram e o tiraram, viram que ele estava de boca aberta e com as unhas todas cheias de terra. Por quê? Porque ele tentou respirar e sair do buraco e não teve jeito. Eu acho que ela é psicopata, a madrasta, a enfermeira. Olha, psicopata é pouco. Mas assim como tem casos terríveis como esses aí, tem casos hilários que chegam lá na nossa empresa. Por exemplo, chegou uma mulher com um pênis de borracha de 20 centímetros. Levou a... Segurando? Não. Levou numa sacolinha. Tá? E colocou na minha mesa e falou assim, olha, eu preciso saber se tem DNA do meu marido. E aqui tem uma coleta de DNA do meu marido para você verificar se realmente... Perfeito, nós fizemos a análise. Acharam? Como ela encontrou esse brinquedo? Ela pegou o carro do marido em um dia de rodízio e furou o pneu. Quando levantou o estepe para trocar o pneu, achou uma sacolinha. Ela ficou curiosa, pegou e aí viu que era um... Mas era dele mesmo ou ele usou em alguém? Então, o DNA era só dele. Então ele usou nele. Olha, é o melhor dos casos. Mas aí eu falei para ela assim, olha, o fato de ter DNA do seu marido não significa que ele introduziu o pênis. Pode ser pegado. Pode ter manipulado. E se manipulou, foi para quê? Falou assim. Se não tem DNA de outra pessoa. Ou ele enfiou na boca ou outra coisa. Ai, meu Deus. E ela me pagou e foi embora brava. E deixou o pênis. O pênis. Deixou o vibrador lá, minha sogra foi lá e sumiu. Então... Isso não é verdade. A sogra levou embora. Doutor, qual que é a maior satisfação do trabalho de vocês? Imagino que seja trabalhar através, enfim, atrás da inocência, né? De provar algo que não foi provado. A maior satisfação do nosso trabalho é ver o sorriso de um inocente quando sai da cadeia. Ai, não é o dinheiro. O dinheiro faz parte, é necessário, mas ver o sorriso de uma pessoa que foi injustiçada pela justiça é, para nós, a maior satisfação que você pode ter. Então vamos colocar no papo o Juracy. Por favor. Né? Por favor, Juracy vai se juntar virtualmente à nossa conversa. Se não fosse a ajuda de vocês, o Juracy poderia passar muito mais tempo preso. É isso, Juracy. Boa noite. Conta pra gente a tua história. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, melhor agora. Bem-vindo. Opa, obrigado. Então, eu passei um bom tempo, né, preso injustamente, né? E através do Dr. Eduardo com a doutora Rosângela, graças a Deus, eu fui absolvido, né? Eles provaram a minha inocência, né? Que enquanto estava fechado, eu não tinha como me defender. E quando eu fui para o júri, né? Depois de quase 3 anos, e o promotor recorreu o primeiro júri que eu saí, aí eu busquei ajuda com o doutor Eduardo, com a doutora Rosângela, que foram no local do crime, me conheceram, e eu fico muito emocionado de estar falando isso porque eu sofri muito, né? E estou sofrendo ainda devido às consequências que ficou na minha vida, né? O que você pode contar pra gente desses 3 anos, Juracy, preso, enfim, em volta a um bando de gente que não tinha a ver com você nesse momento, né? Não era do seu feitio, você não é um criminoso e você está ali no meio vivendo agora uma sociedade que você não faz parte. Isso é, eu não bebo, não fumo, e quando lá dentro eu me sentia um lixo, né, na verdade, né? Mas eu sempre me apegava a Deus, né, até mesmo na justiça, porque eu acreditava que a justiça poderia ser feita.
lá dentro mesmo, assim. Mas, enfim, eu... assim, muito triste, né? Não tenho muito nem... A lembrança de lá é muito triste demais. Eu não tenho muito... É triste mesmo. Não sei nem muito o que falar para vocês, assim. Porque é uma recordação difícil, né? Que bom que você saiu. Que bom que agora tem um novo futuro aí pela frente. Fala, Vivi. O que aconteceu, o que estava faltando no caso do Juracir, que vocês conseguiram ir lá, descobrir e ver que a história estava mal contada, não era essa, e o que aconteceu foi outra coisa? Olha, inicialmente Juracir foi acusado por uma testemunha protegida, aquela que não quer aparecer para resguardar ou manter sua segurança. Mas essa testemunha protegida o acusou de ter visto ele na cena do crime a 85 metros de distância, às 3 horas da madrugada, e o reconheceu pelo cabelo e ele estava de boné. Nossa! De boné. Gente. Ela não ligou para a polícia porque escutou a suposta vítima gritar, isso aqui, isso lá, e não ligou para a polícia tendo um telefone na mão. Posteriormente, quando ele foi detido, ela desapareceu. O que aconteceu? Ele foi a júri, ele foi absolvido no primeiro júri. Posteriormente, o Ministério Público, vendo que perdeu com toda esse trabalho, esse péssimo trabalho, eu estou tentando procurar a palavra para não xingar este indivíduo que é uma pode xingar, esse horário tá liberado, não tem problema. Essa porcaria de trabalho que ele fez. Então, recorreu, foi aceita o recurso, foi um novo júri, aí ele nos contratou. E como essa testemunha protegida tinha sumido, os policiais que fizeram esse trabalho foram atrás do patrão dessa testemunha e o ameaçaram que se ele não fosse depor em contra de Juracir como autor do crime, ele seria detido. Nossa. Ele foi lá, também como testemunha protegida, com capuz, luvas, com tudo para ninguém reconhecer. E quando chegou a vez dele falar, falou assim: olha, eu não tenho que esconder nada. Eu quero ir aí na frente de todo mundo e falar quem eu sou e o que eu sei. Aí o juiz ficou sem ação, o promotor ficou sem ação, chegou lá, tirou tudo e falou assim: olha, eu sei que o senhor Juracir é inocente e eu fui obrigado e ameaçado pela polícia para mentir, para poder mandar o Juracir para a cadeia. Isso é corajoso. Esse patrão aí foi corajoso, hein? Exatamente. Ele tá vivo ainda? Ele tinha que ir para a cadeia. Tá vivo. Nossa! Ele é empresário, né? E os Ele é empresário da policiais foram cidade. identificados? Houve processo? Sim, acredito que vai. Obviamente que nós falamos com os advogados que eram da nossa empresa também e procurar elementos judiciais para poder processar tanto o promotor quanto os policiais que merecem ser processados exemplarmente para evitar de que futuras pessoas inocentes sejam enviadas para a cadeia na maldade. Mas eles estão na ativa então ainda, esses aí. E no caso dele, encontraram o verdadeiro culpado ou não? Sim, sim. Os verdadeiros culpados foram identificados e eles não fizeram nada. E como é que eles aceitaram assim? uma acusação dessa, 80 metros de distância, com um boné? Veja bem, quando foi o segundo júri, que nossa participação teve nesse momento, eu falei para o promotor: doutor, eu quero colocar um boné no senhor Juracir, que estava a 3 metros do promotor. Ele falou: pode. Era outro promotor, porque o outro não teve coragem de continuar no caso. Era outro promotor. Aí eu coloquei o boné e falei: doutor, o senhor consegue identificar o senhor Juracir há 3 meses com luz artificial e luz natural? Ele falou: impossível. E nesse momento o promotor pediu a absolvição dele imediatamente. Imagina na madrugada para reconhecer. E às 3 horas da manhã. E a 85 metros de distância. Nossa. Não, mas tem um detalhe que eu queria falar. São 85 metros de distância. Estava tendo uma festa do vinho nessa cidade, chama São Miguel Arcanjo. Era julho e tinha uma neblina imensa. Você não conseguia ver nada. Então, assim, foi um caso surreal. Foi um dos piores casos que a gente já pegou até hoje de inocente. Gente, muitos erros, né? Não, e isso não é o caso mais complicado que nós pegamos. Nós pegamos outros que são mais absurdos ainda. Eu sei que não é o assunto de vocês isso, mas só uma curiosidade. Juracir, teve algum tipo de indenização? O que o Estado vai fazer para pagar esses 3 anos que você pagou preso, enfim, de liberdade, de tempo produtivo? Fora o nome pro resto da vida, né? Eu agora, esse ano, no começo do ano, se Deus quiser, a gente vai entrar com ação contra o Estado, né, para ver se há algum reparo, né, ver se eles reconhecem o erro deles, né, e
porque hoje eu tô tô tocando minha vida igual eu sempre toquei, assim, levando, né? Mas eu acabei perdendo tudo que eu tinha, até mesmo minha família, né? Que eu tinha uma segunda família, que eu tenho 2 filhos pequenos, e hoje eles moram em São Miguel Arcanjo e eu moro na cidade de Guapiara. Enfim, acabaram com tudo, né? Que eu tinha, que eu comprei. Ele era um empresário, desculpa, Juracir, desculpa, ele era um empresário que tinha seus funcionários, que vendia seu produto muito bem. Então, quando mataram essa mulher, se fosse ele tinha umas máquinas que pegam uma tora de árvore assim e faz papel. O que você quer dizer com isso, Dudu? Que ele poderia ter colocado o corpo da mulher e acabado facilmente. Então, o que aconteceu? O modus operandi, quando nós analisamos o corpo da vítima, era de facadas no pescoço e de facada no olho. Ou seja, ela tinha dedurado traficantes da cidade. E isso indica por que os traficantes foram denunciados como eles sendo autores do crime. Mas não foi feito absolutamente nada. E mais ainda, teve 3 casos no mesmo modus operandi e não foram atrás. Ou seja, e o terceiro caso aconteceu quando ele já estava preso. Então, os autores do crime, da mulher dele, foram os mesmos que mataram as outras 2 pessoas. Então, se Juracy, por exemplo, não tivesse a oportunidade, a possibilidade de vender equipamentos, maquinaria, arrumar dinheiro para pagar vocês, uma equipe legal, etc., ele estaria preso até hoje? Ou, né, na verdade, o que ele pagou foi algo simbólico, entanto que, quando nós vimos o resultado e a absolvição dele, ele ainda tinha algumas parcelas para pagar e falamos, olha, acabou, siga sua vida, luta, você não me deve absolutamente nada, seja feliz. Quem deve é o Estado, né? Pois é. Um erro desse. Sim. É impressionante, né? Porque escola pública não funciona, saúde não funciona. E a segurança pública, a polícia também não, né? Como é que a gente vai andar por aí pensando que 90% das pessoas, dos homicídios, os seus autores estão na rua e muita gente inocente está presa, né? E ainda pior, pensar que esse tipo de criminoso, esse promotor, esse policial, que são criminosos, eles estão trabalhando, estão na ativa ali, supostamente fazendo a nossa segurança, né? Repetindo. Então, olha, eu coloquei liberdade. Nós, esse ano, colocamos aproximadamente 27 pessoas, obviamente com um trabalho com os advogados. 27 pessoas inocentes na rua. Nós tivemos um caso onde a juíza determinou, amparada no nosso trabalho técnico, que um senhor de 66 anos não era autor de um crime, de um assalto num banco. Não contente com isso, a promotora me fez só uma pergunta. Quanto o senhor cobrou pelo serviço? Então eu fiquei pensando assim, olha, eu cobrei porque eu tenho uma empresa e não uma ONG por dentro, pensei, né? Eu poderia ter falado muitas outras coisas. E ele entrou com recurso para poder prejudicar e passar por cima da juíza, porque ela não se convence, ela não ficou feliz, porque nós e a juíza determinamos de que ele era inocente. E ele ficou preso quanto tempo? 9 meses. 9 meses. Um senhor de 66 anos. Para todo mundo que está vivendo uma pandemia, imagina estar preso de verdade, né? Na cadeia e tal. Juracy, queria agradecer demais a sua participação aí, ter contado a tua história e te desejar muita sorte aí na caminhada, viu? Muito obrigado. Agradeço a vocês a oportunidade, né, de eu estar aqui falando um pouco, né, da história, que, embora eu fico bastante triste, né, porque vem recordações que não é boa, né? Mas, enfim, eu tenho que agradecer a Deus, agradecer ao doutor Eduardo, com a doutora Rosângela, né, por ter feito tudo que fizeram por mim, igual eles falaram, né? No final ainda não cobraram e me deram um presente ainda, né? Isso foi muito gratificante para mim, né? E eu só tenho que agradecer eles de coração e, né, que Deus abençoe muito eles e vocês, né? Essa oportunidade também, muito obrigado por... Obrigado você, Juracy. Como diria meu amigo Ju Canalha, gasolina e marcha pra cima deles, cara. Legal que você saiu dessa e muita sorte aí na próxima. E fica de alerta, né? A história do Juracy. Impressionante, 27 casos esse ano só? Só esse 2020, ano de Covid ainda. Ano de Covid. Ano de Covid. Todo mês 2 pessoas saíram da cadeia Exatamente. Lá injustamente. Fala, Vivi. Então, eu adoro assistir documentários de crimes e investigação. Para eu ficar lá tentando decifrar. Eu fico fingindo que eu sou vocês, tentando ver o que aconteceu. Agora,
quais são alguns sinais, quando vocês chegam no local do crime, para ver que aquilo ali vai dar trabalho, essa história está mal contada, tem alguma coisa estranha? Olha, como nós não vamos diretamente na cena do crime, trabalhamos em cima do trabalho da polícia, é muito mais complicado para nós. Então, o que nós precisamos fazer? Colocar em dúvida todo o trabalho realizado pela polícia para que possa ser feita uma reprodução simulada, ou seja, fingir que tudo está acontecendo para nós determinarmos o modus operandi e a dinâmica dos fatos diante de um ato ao vivo. Ou seja, se uma pessoa... Nós estamos trabalhando no caso que cabe destacar do lá do sul. Do ex-marido da mãe. Teve um caso similar ao do menino Rafael. Bernardo. Tá. Que foi uma mulher que matou o filho e o enforcou e falou que não sabia onde estava e acabou confessando. Só que nós fomos trabalhar em cima do ex-marido dela e descobrimos que ela também tem participação. Porque o suicídio, o suposto suicídio por enforcamento, por suspensão completa, ou seja, estava pendurado, não condiz com a realidade dos fenômenos cadavéricos apresentados no corpo e no local do crime. Ou seja, nada bate, tudo indica que foi um homicídio e não um suicídio, tanto que a mulher deve ter um pouquinho menor que esta moça aqui, que você tem alguma coisa a ver com o Rafinha Bastos? Tem. Alguma coisa. Tem 1,50, Eduardo. Ela é bem pequenininha. Ah, não, tá. Não, peraí, Então, calma aí. Tem 1,62. Então, ele supostamente se pendurou de uma viga com uma corda de varal, que é muito fininha, e ela, quando viu ele pendurado, pegou com uma mão, pegou o corpo dele, com a outra cortou a corda, caminhou por cima das camas. Uau, é o Hulk. E o deixou no chão, de boca para o chão, e não tirou a corda do pescoço, e chamou a polícia 3 horas depois. Nossa gente, mas tá muito errado. Chamou 3 horas de Eu acho que nem o Fred com 2 metros consegue fazer tudo isso. E a vítima era bem alta, né? A vítima tinha 1,90 m e 90 quilos. E que forte! E ela pequenininha, 1,50 m, com 1,50 m, 50 quilos, ela não conseguiria fazer isso. A pergunta que ela fez, que a gente chega e vê coisas diferentes para poder determinar. Nesse caso, a gente não chega no local do crime, sim a polícia, mas aí com a reconstituição a gente vai provar o que realmente aconteceu. Não adianta mentir. Né? É porque o local do crime ele vai contar história mesmo anos depois de ter acontecido o fato. Tá? Porque o local do crime sempre entrega a dinâmica, o que é possível, o que não é possível. E neste caso, esse senhor não teria como procurar uma viga no telhado para se pendurar, em circunstâncias que ele poderia se pendurar de uma janela. Entendeu? Então, qual era a finalidade dele tirar com as mãos o forro, que era de madeira, achar uma viga, fazer um nó e se pendurar? Então não interessa o melhor advogado, vocês chegam ali com os números, os documentos, exatamente. as imagens. Então a lógica não pode ser ilógica. Então, se para a polícia isso parece lógico, eles estão trabalhando em cima de algo ilógico, ou seja, estão fantasiando alguma coisa. Eu tive um caso rapidamente lá em Espírito Santo, onde uma briga de um casal, ele foi embora, de noite veio para procurar pegar suas roupas, saiu, voltou para pegar o carregador, foi embora, e no outro dia a mulher dele foi encontrada no quarto, um quarto todo cheio de sangue. Assim, um quadrado assim que parecia uma cena de 1000 facadas. Aí chegou a polícia e viram que o corpo já estava com rigidez cadavérica, viraram nele, analisaram, e foi possível, segundo o perito, tinha afundamento de face. Isso significa para ele que o indivíduo pegou ela e bateu várias vezes num chão de porcelanato. Você fala com uma calma disso? Eu me arrepio inteira, eu perdi a voz. Afundamento de face. Continua, por favor. Então, o que acontece? Que quando este engenheiro da Vale nos contratou, eu falei, eu preciso analisar o local. Falou assim, é minha casa, meu apartamento. Fomos até o local, preciso ver as fotografias e analisei a cinemática, todo o sangue, como ele se projetou, como ele ficou grudado nas paredes, porque tem pingos de sangue assim, projeção desta forma, a força, não há força. Então, após analisar tudo isso aí, vimos que isso foi um acidente. A mulher à noite se levantou para fazer xixi, escorregou, caiu de rosto. Exatamente. Deus. Ele ficou preso 3 anos. Tirei ele da cadeia agora. Mas e o sangue Mas como foi para... Então, aí o que aconteceu? Que ele caiu, a moça caiu de rosto no chão
E ficou possivelmente inconsciente e o sangue começou a sair. O bandido, quando ele quer fugir da polícia, ele se corta para poder tirar as algemas, porque o sangue funciona que nem óleo. Tá? Então, o que acontece? Quando ela acordou nessa poça de sangue, ela tentou se levantar e não conseguia, escorregava. Começou a colocar braços, mãos, e o braço caía em cima do sangue e jogava sangue. Nossa. Tudo isso aí foi analisado. E esse afundamento de face que o policial falou, o médico legista falou, não, aqui não tem nenhum afundamento de face, não tem nem sequer fratura. Só tem uma lesão produto de um objeto contundente. Não, ele não pode falar, de um objeto contundente, neste caso, o chão. Aí nós fomos analisar o período cromático, que é entre 20 e 24 horas, o corpo começa a apodrecer. Tá? E aparece uma manchinha verde, muito bonitinha aqui. Com a tranquilidade. Do lado direito do estômago, daqui da barriga. Aqui é a minha barrigona. Da barriga. E analisamos as fotos dela e ela não tinha. Então eu fiz um cálculo estimativo praticamente preciso, que ela tinha falecido há 18 horas e não há 20 horas, como falava a polícia. Aí o Ministério Público, não conforme, mandou essas provas para o médico legista oficial, que analisou e falou, não, essa morte tem aproximadamente 18 horas, ou seja, 5 horas após o meu cliente ter saído do apartamento. Aí nós colocamos nosso engenheiro em telecomunicações e ele comprovou que ela manipulou o celular 5 minutos após a saída do meu cliente do apartamento. O que aconteceu? Que o celular estava totalmente limpo, sem nenhum vestígio de sangue. Ou seja, ele foi manipulado. Sim. Quando ela estava bem e viva. Pegamos as câmeras e ela sobe com um monte de cerveja, bebendo no elevador, bebendo em casa, aproximadamente 7, 8 garrafas de cerveja. E mais ainda, quando ela faleceu, ela teve uma micção involuntária, produto da necessidade dela fazer xixi no momento que foi no banheiro. E tá explicado. Uau. Detetive. Dudu, a gente precisa arredondar o programa de hoje. Infelizmente, o horário está chegando ao fim. Bem. Queria só fazer uma pergunta talvez mais difícil de responder, mas que você seja o mais sincero possível com a gente, da tua experiência em Los Angeles no Brasil. Você diria que é comum, acho que posso usar a palavra comum, a polícia criar situações e basear uma investigação inteira em cima de um ponto inicial que não existe para provar ou para defender um lado que ela queira? Em Tropa de Elite, a gente vê muitas vezes no filme policiais levando um corpo de uma área para outra para culpar um bairro da cidade. Olha, não nesse sentido, mas é muito comum que aconteça às vezes um fato que não era para acontecer e eles manipulam a cena do crime para não serem punidos. Isso é comum, é uma coisa corriqueira, dia a dia, assim. Crimes mas veja bem, não adianta. Não adianta, porque um bom perito vai descobrir que houve manipulação do local do crime. Tá? Antes de que vocês me mandem embora, eu quero... Segura para mim, por favor. Sim. Deixar um presente com vocês. Mas que legal. Deixar um presente com vocês. Vamos lá, um presente. Quem está na rádio está ouvindo, não está vendo, mas a galera da Vem numa caixinha. Ai, que linda caixa. Tá, eu quero deixar uma medalha aqui em agradecimento por ter enaltecido o nosso trabalho, nosso nome. Que legal, muito obrigado. Obrigado, viu? Comigo, hein? Vai ficar comigo. Já tô, não. Já. Essa câmera boa pra mostrar a Fred. Deixa eu vou mostrar aqui Mostra de aqui perto, na câmera Vivi. que a do Fred é ótima. Vamos fechar aqui na 7 ou na 5? A 5 dá pra fechar bem? Na 7 mesmo. Ó. Ai, olha Bonita, hein? Que legal. Super linda a medalha. Muito obrigado. Assim vocês vão ter um quadro de presentes. Cada vez que vem alguém aqui, possa trazer um presente. Perícia criminal, cara. Adorei. E agradecer por tudo. Acredito que fazer justiça é o mais digno que pode acontecer no mundo. E muitas vezes nós fazemos justiça sem cobrar um centavo. Tá? Então... fica a dica. Traz desse coração gelado, tem um homem fofo. Não, fica a dica. Sempre há um caminho que pode trazer uma solução para um problema que parece impossível de resolver. Beleza. Muito obrigado. Como é que a galera que nos acompanhou e está nos vendo agora consegue procurar o trabalho de vocês? Se alguém que está ouvindo está aí passando por um caso complicado com a justiça, quer uma ajuda, como que eles te procuram? Eu posso ser encontrado no Triple X. Tá? Na verdade, Perito Eduardo, que fica mais fácil. Perito Eduardo no Google já vai encontrar? Em qualquer lugar vai aparecer um monte de fotografias nossas e
E já e cai já, no já site. cai direto no site. O nome da empresa é mais complicado. Que vai ser encontrado. Viu? Você tem que falar isso pra banda, Marinho. Então, eu já tô ligado. Já. Avisa a banda aí, cara. Não, mas aí a gente dá um jeito. Eduardo, Rosângela, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de agradecemos, vocês. viu? obrigado. Muito Rê, obrigada. bem-vinda de volta. Obrigada. Vivi, saudações. Leandro Narlock, até segunda, né? Valeu, até gente. terça. Até terça. Terça a sexta. Obrigado você que nos ouve na Rádio Jovem Pan, que nos acompanha no YouTube e na Panflix. Uma ótima semana pra vocês e até terça-feira. De tudo um pouco. Fica por aqui. Salve! Como é que é? Rebelecando da cabeça aos pés! Salve! Como é que é? Rebelecando da cabeça aos pés! Salve! Como é que é? Salve, salve! Máquina verde! Como é que é? Não, na verdade, não importa a idade, se for real, vai acontecer! Mais uma noite nublada e SP! Com nós ninguém se mete! Maquinamente na rock, de vintage, de tudo um pouco, sempre fé! Salve! Como é que é? Prendeu na cabeça aos pés! Salve! Como é que é? Salve, salve!